Bem-vindo à jornada para US$ 1 milhão. Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje, começando neste período de um dia para o Bitcoin, pois agora talvez estejamos saindo deste canal descendente onde o Bitcoin consolidou nos últimos 7 meses. Caso isso realmente acabe rompendo para cima, significa que nosso cenário base no canal aqui estava correto, pois venho dizendo há meses que o Bitcoin vai continuar consolidando e eventualmente romper o topo deste canal descendente. Então, sim, mesmo quando estávamos nas mínimas e diziam que o mercado de baixa estava, eu repetia, pessoal, não perdemos o canal descendente como suporte. Portanto, acho que estamos apenas variando e ainda vamos romper o topo. Sinceramente, se este é o rompimento, é um momento bem surreal, porque especialmente para vocês que acompanham o meu canal nos últimos 6 meses ou mais, esse tem sido basicamente o cenário base o tempo todo. Por enquanto, não confirmamos realmente esse rompimento. Então não vamos comemorar cedo demais. Agora vamos olhar os pontos-chave que devemos observar ao confirmar um rompimento para ter certeza se é real ou se é apenas um falso sinal. Primeiro, sempre verificamos se há um fechamento de vela confirmado acima do ponto de rompimento. Neste caso, precisaríamos ver um fechamento confirmado acima de 67 mil aproximadamente. Esse seria o primeiro sinal de confirmação de alta aqui. Segundo, se você é otimista, gostaria de ver um grande volume entrando no mercado, pois agora só vemos volume médio, como podem ver na parte inferior da minha tela. Então, não vemos um grande pico no volume, pois é outra forma de confirmar um rompimento se estiver ocorrendo. E o terceiro e último ponto é que você teria o fechamento confirmado da vela acima do ponto de rompimento, mas depois voltaria para testar e transformar isso em um nível de suporte, decolando a partir daí. Nem todo rompimento será perfeito com todas as 3 confirmações de alta, mas essas 3 coisas são o que você pode procurar nos gráficos para confirmar que isso está realmente acontecendo no time frame diário. Por exemplo, olhando o time frame de 4 horas aqui, isso é um pouco preocupante. Há um pico enorme no volume no time frame de 4 horas, mas a vela não rompeu aqui. Às vezes, um grande pico no volume sem outros sinais de rompimento acaba sendo um sinal de reversão. Agora, isso não quer dizer que devemos reverter para baixa, mas veja este exemplo. Houve um grande pico no volume, e isso acabou sendo exatamente o ponto mais baixo, cerca de 58 mil, recentemente 59 mil. Então, é algo para se ter em mente. Às vezes, esses grandes picos de volume são o sinal real de reversão. Por isso, sempre busque múltiplos fatores para confirmar uma ruptura. Na análise atual, eu diria que estamos claramente em uma tendência de alta. Então, enquanto não perdermos esta linha de tendência, estamos em alta e devemos esperar preços mais altos. Olhando os níveis de Fibonacci, rompemos acima deste bolso dourado. No fim de semana, basicamente testamos isso de novo. E você deve lembrar que eu falei que o cenário ideal para os touros é se ficarmos oscilando acima desse bolso dourado de Fibonacci. E aí, claro, o mais provável seria uma decolagem para cima, desde que fiquemos acima dos 62 mil. Então decolamos para cima e agora quebramos acima desse nível 0,786 de Fibonacci, que está nos 65,6 mil para o preço do Bitcoin. Voltamos, testamos de novo e agora nos tempos menores, estamos só retomando a subida. Se a gente der um zoom no gráfico de 1 hora, dá para ver que é uma ação de preço super volátil nesse tempo menor aqui. E eu diria que um sinal de alerta de curto prazo seria se quebrarmos abaixo desse nível 0,786 de Fibonacci. Se isso acontecer, eu esperaria mais movimento de baixa depois disso, talvez até testando de novo esse bolso dourado de Fibonacci nos 62 mil, mais ou menos falando. Mas como eu disse, por enquanto a gente está numa tendência de alta, então devemos esperar que o preço continue subindo até que uma de duas coisas aconteça. A primeira sendo que a gente atinja um nível crítico de resistência. Por exemplo, esse grande nível de resistência aqui de 67,5K até 70K, porque nessa faixa devemos esperar algum tipo de resistência. Eu ficaria completamente chocado se estourássemos os 70 mil sem nenhuma resistência nessa faixa. Outra coisa a observar é o indicador de Momentum RSI, no gráfico de 4 horas, que já está em território de sobrecompra em 75. Claro, o RSI está sobrecomprado quando estamos acima de 70. Isso significa que há espaço limitado para subir mais. Obviamente, estamos em forte tendência de alta, especialmente na última vela de 4 horas. Devemos esperar que o RSI esfrie um pouco em breve, embora sim possa ir mais fundo no território de sobrecompra. Claro, se olharmos o gráfico semanal no indicador de Momentum RSI também ainda está rompendo para cima, como previmos perfeitamente no canal aqui, porque na verdade acertamos quando rompemos essa linha descendente de resistência do RSI,
indicando que poderia ser o sinal de reversão nos gráficos. E isso realmente se alinhou com a baixa recente aqui em cerca de 54 mil para o preço do Bitcoin. E claro, desde aquele momento, não vimos praticamente nada além de alta aqui no gráfico semanal. Então sim, a quebra dessa tendência de baixa do RSI foi uma excelente previsão. Não vou mentir, mas de qualquer forma, vamos passar para o mapa de calor de liquidação mensal do Bitcoin. Ontem, falei sobre esse grande bolsão de liquidez aqui, dizendo que era muito provável que atingíssemos esse nível de liquidez, porque o preço já estava muito próximo disso. E normalmente, o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez neste gráfico. Agora, é claro que temos liquidez tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, ainda há alguma liquidez aqui em torno de 58,7 mil, aproximadamente. E temos essa liquidez até os 67 mil, porém, como disse ontem, era mais provável pegarmos essa liquidez na alta, já que estamos numa forte tendência de alta. Para ver onde está o maior nível de liquidez, precisamos olhar o gráfico de 6 meses, onde dá para ver que a maior liquidez está em 72,4 mil para o preço do Bitcoin. E sim, acho que se sairmos desse canal descendente, é bem provável que peguemos essa liquidez em 72,4 mil também. Por fim, vamos ver as tabelas de fluxo dos ETFs de Bitcoin hoje. Ontem tivemos um influxo líquido de 550 milhões de ETFs, o que é realmente enorme. Na última vez que vimos um influxo assim, foi um topo de curto prazo para o Bitcoin. Então, isso pode ser visto como um sinal de alerta, mas a grande diferença é que da última vez vimos influxos e vimos alguns sinais de baixa ao mesmo tempo, mas desta vez não estou vendo isso, tipo divergências de baixa e tal, nos gráficos ainda. Então não dá para dizer que 500 milhões entrando é um sinal de baixa, né? Já vimos ETFs de Bitcoin errarem feio, mas agora não estou vendo sinais de baixa como da última vez que tivemos entradas enormes. Então tenho que concluir que isso é basicamente só positivo. Essa foi a atualização do mercado de hoje. Se você quer operar Bitcoin ou cripto com alavancagem, recomendo muito checar os links na descrição do vídeo, porque lá dá para operar cripto alavancado com as menores taxas do mercado cripto. E eu mesmo opero nessas plataformas também. Então dá uma olhada. Mas independente de você checar essas plataformas ou não, valeu por assistir de novo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.